Rogério, libera a imagem para mim aí. Isso. Obrigado. Nas semanas anteriores, nós estudamos a pessoa de Lucas, estudamos alguns tópicos especiais no livro de Lucas, mas hoje nós vamos nos debruçar especificamente sobre o Evangelho segundo Lucas. O Evangelho segundo Lucas, está mudando? O Evangelho segundo Lucas é individualmente o livro mais longo do Novo Testamento. E a gente se surpreende até com o fato de que, junto com o livro de Atos, que é um livro de Lucas também, e nós vamos estudar um pouquinho o livro de Atos na semana que vem, junto com o livro de Atos, que são os dois livros escritos pelo médico Lucas, eles dois juntos representam 25% do Novo Testamento. Ou seja, um quarto do Novo Testamento foi escrito por Lucas. É meio frustrante para nós fazermos o estudo do Evangelho de uma maneira assim tão rápida, mas nós estamos fazendo apenas um estudo introdutório. Depois nós pretendemos voltar detalhadamente ao estudo dos Evangelhos. Hoje, nesta etapa do curso, nós estamos dando uma visão assim um tanto helicoptérica do Evangelho. E nós vamos fazer exatamente esse passeio helicoptérico sobre o livro de Lucas. Vamos fazer um super resumo, só para ter uma visão geral, para depois destacar alguns pontos que me parecem importantes no livro de Lucas. O troço aqui não está bom hoje. O tema central: Jesus, o Filho do Homem. Jesus era Deus, mas ele também era um homem. Deus proveu no seu plano a encarnação de seu Filho para vir à Terra e estar conosco, e estar como nós, e o sacrifício de Jesus tinha que passar exatamente pelo fato de ele ser encarnado e ser um ser humano como nós. E o tema central do Evangelho de Lucas é Jesus como o Filho do Homem. O grande destaque no Evangelho segundo Lucas é que Jesus é o Salvador divino. Ele é realmente o centro do plano de Deus para a nossa salvação. Antes mesmo do nascimento de Jesus, o Evangelho de Lucas nos mostra: o anjo foi enviado por Deus e ordenou a Maria que desse ao menino que ela tinha concebido pelo Espírito Santo o nome de Jesus, que significa exatamente o Senhor salva. Ora, também aos pastores o Espírito Santo se revelou. Aos pastores o anjo deu novas de grande alegria, de que na cidade de Davi havia nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ali vocês estão vendo as indicações dos versículos onde isso está registrado. Esse grande resumo helicoptérico, como eu estou chamando, pinça alguns versículos fundamentais. Não há tempo para nós lermos os versículos, mas como os evangelhos são muito conhecidos, eu deixo a vocês o estudo individual quando quiserem consultar os versículos, cada um deles individualmente. Algumas leituras nós faremos, mas não todas. Jesus fez o seu primeiro anúncio público, ele mesmo, a respeito da sua missão nesta terra. Ele afirmou de modo inequívoco que ele era o divino Salvador, acerca de quem os escritos sagrados do Antigo Testamento faziam referência. Esse sim nós vamos ler. Capítulo 4 de Lucas, 17 a 21. Eu pediria que um dos irmãos se dispusesse à leitura desse trecho. Ele voltará a ser lido ainda hoje. Lígia, Lucas 4, 17 a 21. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito:
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Muito bem. Nós estamos, nesse momento, ouvindo um pequeno trecho do início do ministério de Jesus. Jesus tinha começado o seu ministério na Galileia, já tinha se manifestado, realizado milagres, sobretudo em Cafarnaum, uma cidade próxima de Nazaré. E ele vai a Nazaré, que era a sua terra natal, vai à sinagoga, toma o rolo de Isaías, lê a profecia de Isaías e diz: esta profecia se cumpriu em mim hoje. E como vocês sabem, Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Eu diria que não é surpreendente isso, porque ele nasceu ali, ele cresceu ali, ele era conhecido, era uma criança que brincava na rua, talvez fizesse até algumas traquinagens. Conheciam o pai dele, José, conheciam a mãe Maria, e de repente ele se manifesta como o Messias. Isso, para quem o conheceu desde a pequena infância, pode sim representar alguma coisa meio estranha. Eu diria, então, que essa é uma das causas fundamentais da rejeição de Jesus em Nazaré. Mas isso tem um significado maior. Jesus se revela como Redentor divino e que veio para salvar os perdidos. Ele salva os perdidos, nós, do poder dos espíritos maus. Ele salva os perdidos de enfermidades graves, isso está relatado no Evangelho. Ele salva os perdidos da lepra. A lepra era uma doença terrível no tempo de Jesus. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de assistir o filme Ben-Hur veem claramente como os leprosos eram tratados naquele tempo. Simplesmente um leproso era expulso da sociedade, ia viver numa caverna, apodrecendo até morrer. Era uma doença terrível. Hoje é uma doença sem grande gravidade, mas naquele tempo era terrível e extremamente contagiosa também. Jesus salva do poder e das consequências do pecado, que é muito mais do que a lepra. O pecado é uma doença muito pior do que a lepra e dessa nós todos padecemos. Ele é o Salvador todo-poderoso que tem poder e autoridade divina para ressuscitar os mortos. Ele também é um como o Pai, um com o Pai. Ele tem igualmente poder sobre a natureza e pode salvar seus discípulos de uma violenta tempestade. O episódio da tempestade no Mar da Galileia deve ter sido muito assustador para os discípulos que estavam com ele no barco. Jesus dormia placidamente, tranquilamente, e os discípulos desesperados: mestre, não te importa que pereçamos? E ele simplesmente acorda, se levanta, acalma o mar, acalma o vento, acalma a tempestade. E os discípulos olham: quem é esse? Também deve ter sido bastante assustador. E ele livra da fome a multidão. A multiplicação dos pães e dos peixes, que aconteceu 2 vezes, mostra que Jesus tem todo o poder sobre tudo. Depois que ele se revelou como Salvador Todo-Poderoso, e depois de os apóstolos terem confessado a Jesus como Cristo, Jesus então começa a mostrar aos seus discípulos, aos seus seguidores, que para que ele pudesse ser de fato o divino Salvador, primeiro ele tinha que sofrer, primeiro ele tinha que morrer. Isso era parte do plano de Deus. Não passava pela cabeça dos discípulos, que eram judeus, não passava pela cabeça dos discípulos um Messias que viesse ao mundo e depois de um brevíssimo trabalho de 3 anos,
simplesmente fosse julgado às pressas, crucificado, morto. Não era isso que se esperava do Messias. Esperava-se um Messias líder militar, líder político, e que libertaria o povo de Israel do jugo dos impérios dominantes, naquele momento Roma. O povo de Israel esperava um grande líder militar, político, um rei de características terrenas. Mas ele começa a anunciar: não é esse o meu ministério. O plano de Deus prevê que haja um sacrifício definitivo para aplacar a ira de Deus contra a humanidade, e eu sou o Cordeiro de Deus. Ele começou a sinalizar isso. Claramente não foi compreendido naquele momento. As palavras que Jesus pronunciou no capítulo 19, versículo 10, diz claramente: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E isso cristaliza definitivamente o centro da mensagem do Evangelho de Lucas. Jesus veio para salvar todo o ser humano pecador que se entrega a Ele. Lucas demonstra claramente que Jesus veio como Salvador, sim. Mas no judaísmo entendia-se que o Messias e a salvação que viesse com o Messias se estenderia exclusivamente aos judeus. E no Evangelho de Lucas é que realmente aparece com toda clareza, de forma escancarada, que a salvação de Jesus não era uma salvação restrita ao povo judeu. A salvação que Jesus nos trouxe é uma salvação universal, tanto do judeu como do gentio. Ou seja, todos têm acesso à salvação de Jesus. Ele é o Salvador para povos de todos os tempos e de todas as condições. Ele é Salvador de judeus, mas ele é Salvador de samaritanos também. Ele é Salvador dos pagãos, ele é Salvador de publicanos, recolhedores de impostos, que eram odiados pela sociedade. De uma certa forma, quem arrecada impostos é normalmente odiado, inclusive hoje, né? Especialmente quando a destinação desses impostos não é bem adequada. Ele é o Salvador para pecadores e desprezados. Ele é o Salvador para pessoas respeitáveis. Dentre os discípulos de Jesus havia várias pessoas respeitáveis. José de Arimateia, Nicodemos, pessoas proeminentes na sociedade judaica. Mas ele também era Salvador dos pobres, como também era Salvador dos ricos. Pobres e ricos podem encontrar em Jesus a mesma salvação, desde que confessem a sua fé e se entreguem ao Senhor Jesus. O Evangelho, segundo Lucas, portanto, proclama essas boas novas do Senhor Jesus, que não somente afirma ser o Salvador divino, mas também se revelava como Redentor todo-poderoso, sendo Ele o unigênito Filho de Deus. Foi mediante a sua ressurreição, afinal, que nós temos a consumação da missão de Jesus. E a sua ascensão e a sua entronização à mão direita de Deus Pai, isso acaba por demonstrar, finalmente, a verdade das afirmativas que Jesus tinha feito durante o seu ministério e a plena autenticidade da sua autorrevelação como Salvador do mundo. Ele veio ao mundo, sim, por desígnio de Deus, foi enviado, foi aprovado e, mais do que tudo, foi equipado por Deus para realizar essa missão. Hoje de manhã nós vimos no culto Moisés. Moisés teve uma missão importante, extremamente importante para com Deus. Ele foi também um enviado de Deus
tinha uma missão a ser cumprida a partir de Deus, mas a missão definitiva está no Filho. O Filho unigênito de Deus é o único e suficiente Salvador para toda a humanidade que nele crê. Nós temos seguido nessa etapa do curso, como fio condutor, um livro de John Stott, chamado Homens com uma Mensagem. É um livro que todos vocês deveriam ter e ler, porque ele é de uma enorme felicidade na compactação das principais mensagens que estes homens do início do cristianismo tiveram. É um livro magnífico. Por acaso, a edição de 1995 é uma edição aqui de Campinas, da Editora Cristã Unida. É um livro espetacular, compacto, extremamente compacto, mas de uma grande profundidade. John Stott analisa o Evangelho de Lucas dessa forma helicoptérica, dividindo o Evangelho em 4 blocos. Capítulo 1, versículos 1 a capítulo 4, versículo 13, é a etapa de nascimento e preparação do ministério de Jesus. O segundo bloco, capítulo 4, 14 a 9, 50, relata o ministério de Jesus na Galileia. O terceiro bloco, capítulo 9, versículo 51, que é o divisor essencial do Evangelho de Lucas, a 19:40, relata todos os feitos de Jesus na sua viagem para Jerusalém. E o final, o último bloco do livro, capítulo 19, 41 a 24, 53, é Jesus em Jerusalém, consumando a sua missão. Então, seguindo a estrutura de John Stott, vamos comentar um pouquinho cada um desses 4 blocos. A etapa inicial, nascimento e preparação. O que está relatado nesse bloco, capítulo 1, versículo 1 a 4, 13, ali aparecem os preparativos feitos para o ministério do novo rei, que é Jesus. Há o relato do seu crescimento, pouca coisa é mencionada, é verdade, mas é o relato do seu crescimento. Lucas dedica uma parte cuidadosa ao ministério de João Batista. João Batista, pessoal, também havia sido anunciado por Isaías. Ele havia sido anunciado tanto quanto Jesus, de modo que essa preparação encontra um estofo completamente judaico no livro de Lucas. Lucas não era judeu. Lucas era um gentil, era um médico grego, possivelmente nascido em Antioquia, não há certeza disso. Lucas não era judeu. No entanto, Lucas diz que se dedicou a uma pesquisa profunda a respeito dos fatos que tinham acontecido, desde do anúncio de Jesus, nascimento, infância e toda a realização da obra de Jesus. Lucas relata: eu fiz uma pesquisa profunda em ordem e estou estruturando esse relato de uma maneira absolutamente criteriosa. Lucas foi um escritor diferente, nós já estudamos isso há 2 semanas atrás. Não era judeu, no entanto, o contexto em que ele coloca o início do Evangelho é completamente judaico. Ele foi pesquisar profundamente os escritos judaicos, as profecias e a compleição das profecias, uma delas, João Batista, que havia sido anunciado por Isaías, tanto quanto Jesus, e que tinha o seu ministério de anunciação de Jesus Cristo. Nós temos aí a genealogia de Lucas a respeito de Jesus. E não é a única genealogia, existe a genealogia de Mateus. Mas a de Mateus vai até Abraão. A de Lucas vai mais para trás. Por quê?
porque Lucas fala de uma salvação universal e então a genealogia de Jesus remonta até Adão, o primeiro homem. Mateus fala de Abraão em diante, que foi basicamente o primeiro judeu, pai do povo judeu. Ou seja, essa genealogia indica claramente que Jesus é o Salvador da humanidade toda e o seu nascimento representa o marco divisório da história humana. Também nesse pedaço está o relato da vitória de Jesus sobre o diabo na tentação no deserto, quando ele realmente tinha sido totalmente ungido pelo Espírito Santo, logo após ao batismo que lhe foi feito por João Batista. Vocês se lembram? O Espírito desceu como um pomba, este é meu filho amado, nele eu me comprazo, e a partir daí Jesus tinha a plenitude do Espírito Santo. A primeira exposição de Jesus foi a tentação no deserto, em que ele permaneceu 40 dias sendo tentado e venceu todas as tentações, e refletindo efetivamente a sua plena entronização no Espírito. Esse trecho inicial relata a predição do nascimento de João Batista, a predição do nascimento de Jesus. Eles eram primos. Há o cântico de Maria, que é uma das coisas mais bonitas do Novo Testamento. Nós temos o nascimento de João Batista, nós temos o nascimento de Jesus, depois nós temos o testemunho dos pastores a respeito do nascimento de Jesus, depois nós temos a apresentação de Jesus no templo, logo depois do seu nascimento, um ritual judaico, a apresentação do bebê a Deus, através da apresentação do templo. Depois a visita do menino Jesus no templo, provavelmente foi o bar mitzvah de Jesus. E termina esse trecho com o ministério de João Batista, que todos vocês sabem, terminou preso e decapitado por Herodes. O ambiente dessa etapa do Evangelho, como eu já disse a vocês, é totalmente judaico. Lucas não está anunciando uma nova religião completamente divorciada de raízes históricas. Pelo contrário, embora não fosse judeu, Lucas enraiza completamente o seu evangelho, o seu livro, nos acontecimentos judaicos, sobretudo o cumprimento do acordo que Deus fez com Abraão e que prometeu a Abraão que nele haveria o grande povo e a salvação do mundo. E isso era a raiz fundamental do povo judeu. E ele ancora o seu livro nos escritos judaicos. Só que deixa muito claro, o cumprimento dessa promessa de Deus a Abraão foi muito maior do que possivelmente tenha esperado o próprio Abraão, porque o cumprimento é mais rico do que a expectativa. A salvação de Jesus, que vem do trono de Davi, é a salvação do mundo todo, e não apenas de Israel. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, mas quando Deus disse a Abraão, os teus filhos serão como as estrelas do céu, e isso incluía gentios, incluía nós todos. Ora, a segunda parte do Evangelho é o ministério na Galileia. O livro de Lucas, pessoal, foi escrito por alguém que tem realmente um grau cultural mais elevado. Ele estruturou o livro de uma maneira sequencial, como se faz em história. Ou seja, as coisas têm começo, meio e fim, pé, cabeça, e Lucas escreveu o Evangelho assim. Além de ser escrito num grego erudito, o livro de Lucas evidencia que aquele homem era um homem de cultura diferenciada no seu tempo. Eu fico sempre curioso com isso. Eu tenho vários amigos da Igreja da Congregação Cristã no Brasil.
e eles simplesmente negam a possibilidade de que um homem possa estudar para pegar a palavra de Deus. Não existem pastores na igreja, na congregação cristã. Na verdade, eles negam que pessoas sejam especificamente preparadas para o ministério. E eu noto que Deus pensa diferente. Por quê? 1/4 do Novo Testamento foi escrito por Lucas, um homem culto e preparado. Deus não escolheu outro, escolheu ele. Houve outros 3 evangelhos? Houve, mas o de Lucas evidencia que Deus escolheu para anunciar o mundo todo, para os gentios, um gentio de grande cultura, de cultura diferenciada, inclusive um médico. Diria para vocês, o outro grande escritor do Novo Testamento, Paulo, esse sim judeu. Esse não era apenas um judeu, ele era discípulo de Gamaliel, um erudito judeu. Portanto, Deus escolheu alguém muito preparado para consubstanciar a doutrina do Novo Testamento. Portanto, Deus não escolheu qualquer um. Ele escolheu pessoas perfeitamente equipadas e preparadas para fazerem esse trabalho. Lucas é um exemplo, Paulo é outro exemplo, e eles têm uma grande conexão, Lucas e Paulo, como nós vamos ver ainda no final do nosso estudo. O segundo bloco é o ministério na Galileia. Esse eu quero ler com vocês, pessoal. É absolutamente importante esse episódio, porque ele reflete exatamente aquele episódio em que Jesus se manifesta como Salvador do mundo e é rejeitado. Então vamos ler. Está projetado para auxiliar o trabalho de vocês, mas quem quiser acompanhar nas suas próprias Bíblias, isso está no capítulo 4, versículos 16 a 30. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, seguindo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías e, abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E, fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Esse não é filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te ti mesmo. Tudo que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Serepta de Sidom, na Fenícia. Também muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, ficaram cheios de ira. E, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte em que a sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho.
Jesus anunciou claramente, na sua primeira manifestação numa sinagoga judaica, por acaso a sinagoga da sua cidade: eu vim para salvar o mundo todo. E ele citou 2 exemplos históricos, mostrando que Deus não é o salvador só dos judeus. Ele mostrou a salvação da mulher fenícia, do sírio, ao invés de judeus. E isso deixou os judeus na sinagoga profundamente irados. Esse cara está dizendo coisas que não estão nos nossos livros. Ficaram profundamente furiosos com ele. E levaram ele para a beirada da cidade, onde há um enorme despenhadeiro. Nós tivemos a oportunidade de estar lá. Nazaré fica no topo de um monte, à beira de um grande vale, que é o vale de Megido, de Armagedon. Só que é do lado de lá, do Carmelo. E é um negócio impressionante. É um despenhadeiro gigantesco. Se ele tivesse sido... Qualquer pessoa que tivesse sido jogada de lá teria uma morte terrível, instantânea. E a gente pôde ver isso especificamente. Fica assim na beiradinha de Nazaré. O povo de Nazaré, que o tinha conhecido desde a infância, simplesmente o rejeitou. Isso, pessoal, é um prenúncio do que aconteceria 3 anos depois em Jerusalém, quando, de uma maneira geral, ele foi rejeitado. A primeira rejeição de Jesus foi no seu próprio lugar de nascimento. Não de nascimento, mas de criação. Ele foi criado em Nazaré, nasceu em Belém. A citação de Isaías 61, 1-2, é o primeiro grande passo que existe nesse bloco, o segundo bloco do ministério na Galileia. A citação de Isaías 61, 1-2, que é a qual Jesus citou na sinagoga: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Isso aqui foi escrito por Isaías mais de 1000 anos antes, ou 900 anos antes. Lucas apresenta também o prenúncio da rejeição final de Jesus pelo povo judeu. Jesus tinha sido ungido pelo Espírito Santo e Jesus foi, afinal, rejeitado pelo seu próprio povo. E ainda o é. Ainda o é. Quando a gente vai a Israel, como nós tivemos a oportunidade de ir, nós tivemos uma guia. Essa guia é judia. E ela nos acompanhou o tempo todo, uma guia turística. Eu dizia que ela era argentina, porque ela era filha de argentinos e falava português com sotaque de argentino. Eu, como aprendi a falar espanhol na Argentina, eu sei como é que é o sotaque portenho deles, tá? E ela falava, eu falei: você é argentino? Não, eu sou israelense, mas você parece argentina. Meus pais são argentinos, eu aprendi a falar isso que eu falo com vocês, com eles. Era um portunhol, ou espaguês, talvez, mas dava para entender o que ela falava. Meirave. E a Meirave, de vez em quando, se afastava do grupo e vinha conversar comigo. Ela tinha percebido que eu tinha um pouco mais de conhecimento histórico do que o normal das pessoas que ela costumava acompanhar, e vinha conversar comigo. E um belo dia, foi exatamente no local onde Pedro reconheceu Jesus como Cristo. Eu estava um pouquinho afastado do grupo, tirando umas fotos. Ela chegou perto de mim e fez bem assim: você acredita mesmo que Jesus era o próprio Jeová? Assim, bem na calada no cantinho. Tá? Você acredita mesmo nisso? Eu fiquei pensando, ela acha que identificou em mim uma pessoa que tem um certo nível de cultura.
Então ela veio me checar. Você acredita mesmo nisso? Você que é uma pessoa mais educada, porque ela deve receber gente do mundo inteiro, de todos os níveis, gente educada e gente não educada. Mas ela desenvolveu uma certa proximidade comigo, a gente tinha umas conversinhas assim pelos cantos, tá? Até que ela veio me fazer essa pergunta: você realmente acredita nisso? Não é interessante? Isso quer dizer, até hoje, passaram 2000 anos, pessoal, eles ainda estão em dúvida. Essa dúvida vai terminar, como vocês sabem. Jesus foi rejeitado. E nesse bloco, Lucas tem um terceiro passo. Ele destaca a missão universal que Jesus vai cumprir. Durante esse ministério na Galiléia, Jesus particularmente revela o seu amor pelo estrangeiro gentil. E aí há um episódio, pessoal, extremamente significativo. A cura do servo do centurião romano. Capítulo 7, versículos 1 a 10. Eu não copiei isso, mas eu quero ler. A cura do centurião romano, do servo do centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Quem era o centurião? O exército romano era estruturado em legiões. As legiões tinham aproximadamente entre 5.000 e 6.000 homens, cada legião. As legiões eram divididas em centúrias. Centúria quer dizer 100 homens. Então, um centurião era um soldado-chefe de 100 homens. Era uma função elevada dentro do exército. E, dentro da centúria, havia os decuriões, que eram chefes ou subchefes de 10 homens. Então, ele era um oficial do exército romano. Ele vivia em Jerusalém, vivia em Israel, aprendeu provavelmente os costumes do povo e era um homem de fé. Deus se revela a quem Ele quer. Deus tinha se revelado ao centurião. Deus escolhe quem Ele quer. E Ele tinha escolhido esse centurião. O centurião tinha ouvido falar de Jesus. Tinha ouvido falar dos milagres e das curas miraculosas de Jesus. Ele cria em Jesus. Jesus era, para ele, uma extensão de Deus. O centurião compreendia isso sem que soubesse de fato o que estava acontecendo, mas o centurião sabia disso. Como ele sabia? O Espírito de Deus tinha informado esse centurião. Ele era um soldado romano completamente alheio à cultura judaica. Ele era um conquistador dominante. Era um oficial que se reportava a comandantes superiores. E, no entanto, ele entendia perfeitamente a missão de Jesus. Quando ele soube que Jesus se aproximava da cidade dele, mandou alguns emissários: meu servo está doente,
pede para que ele cure meu servo. Ele tinha absoluta confiança de que ia acontecer isso. Jesus, então, se dirige à casa do centurião. E o centurião sai, não, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, eu sou um imundo. Até por isso eu não quis me aproximar de ti. Eu mandei alguns emissários, mas eu tenho certeza que uma palavra tua será suficiente para curar o meu servo. E Jesus exclama, nem em Israel eu vi uma fé como essa. Isso mostra, pessoal, esse episódio mostra claramente como Deus pode escolher quem Ele quiser para ser salvo. Não importa qual seja a sua origem. Isso é a manifestação evidente, pessoal, de que Jesus tinha vindo implementar ao mundo uma missão universal que lhe fora confiada por Deus. O terceiro bloco do Evangelho é a viagem de Jesus a Jerusalém. Lucas 9:51 é um versículo verdadeiramente importante e eu acabei de mencionar como se fosse o centro do Evangelho. Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou Jesus o firme propósito de ir para Jerusalém. Nós sabemos que os discípulos ficaram preocupados com isso, porque já havia rumores de que Jesus tinha inimigos. Ele muitas vezes havia afrontado ensinamentos judaicos, como não respeitar necessariamente o sábado, como comer com pecadores, como entrar na casa de gentios, isso tudo era proibido no judaísmo. Ora, muitos reconhecem esse versículo, Lucas 9:51, como o ponto crítico desse evangelho. Entre o capítulo 1, versículo 1, até o versículo 50 do capítulo 9, existe, na verdade, o relato da vinda de Jesus à terra, culminando com a revelação da sua glória na transfiguração. Ou seja, nesse episódio especificamente, Jesus é revelado através da transfiguração, manifestando a glória de Deus. A mesma glória que Deus manifestou na sarça ardente, como nós vimos hoje no sermão da manhã. Jesus foi transfigurado e refletiu a glória de Deus. É o relato da vinda do Salvador ao mundo. De 9:51 até 24:53 é a ida de Jesus da terra para o céu, culminando igualmente em glória com a ascensão de Jesus. Então, essa narrativa da viagem de Lucas, que acontece a partir de 19:51 até o fim do livro, é realmente uma espécie de relato de viagem. Lucas era um bom viajante. Como nós vamos depois aprender em Atos, ele viajou com Paulo, fez grandes viagens, ele era um viajante e relatava muito bem, detalhadamente, essas viagens. É o relato dos movimentos de Jesus em direção à rejeição final em Jerusalém e em direção ao sofrimento que seria o centro verdadeiramente da sua missão. Então, de incidente em incidente, o Evangelho vai relatando e nós vamos descobrindo exatamente, pouco a pouco, passo a passo, o que é que de fato representa ser discípulo de Jesus. Nós ficamos felizes com a eleição e com a escolha de Deus, mas a escolha de Deus tem ônus, discipulado. O discipulado significa estar em movimento com Jesus, como se nós viajássemos com Ele, deixando para trás a nossa segurança, o nosso lar, a nossa família, o nosso conforto, trocando isso tudo por uma vida de fé, de oração, de obediência e de sacrifício, para alcançar todos os necessitados. Essa é, digamos, a essência do discipulado. E cabe a cada um de nós termos uma percepção muito clara do que é esse discipulado. Nós estamos no conselho e com a ajuda de vários membros da igreja elaborando o planejamento estratégico da IPJG.
E eu diria para vocês, alguns dos objetivos estratégicos fundamentais dizem respeito exatamente ao discipulado. E um deles, particularmente, objetiva tornar cada um dos membros da IPJG um discípulo plenamente capacitado e aparelhado para o seu trabalho de discipulado. Vamos precisar de todos, com certeza. Última etapa, Jesus em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém com grande tristeza, porque ele sabia o que estava por acontecer. O início da entrada de Jesus em Jerusalém é mostrado por Lucas, Jesus numa situação de profunda tristeza. Ele sabe que a cidade vai rejeitá-lo, ele sabe de todas as coisas, ele antevê o julgamento execrável ao qual ele seria submetido no Sinédrio. Em contraste, o livro de Lucas, mais para o fim, mostra os discípulos entrando em Jerusalém, tomados de júbilo, depois da ressurreição de Jesus. Há duas entradas aí. A entrada de Jesus, profundamente triste, e a entrada dos discípulos em grande júbilo. Alguma coisa importante aconteceu no meio que mudou tudo. As Escrituras foram cumpridas. O Espírito Santo foi prometido e todas as nações ouvirão agora o Evangelho, a boa nova de arrependimento e perdão. Isso é o que aconteceu entre as duas entradas. Ou seja, esse grande evento que aconteceu entre as duas entradas foi nada mais, nada menos do que o cumprimento da missão de Jesus que se deu na crucificação, na paixão de Cristo. A crucificação tem, sim, dois significados. De um lado é uma horrível rejeição, um crime horrendo cometido pela humanidade contra o Filho de Deus, e de outro lado é o cumprimento do plano de Deus para a salvação do mundo. Dependendo de quem sejamos salvos ou não, eleitos ou não, nós enxergaremos sempre de um jeito ou de outro. Graças a Deus nós enxergamos isso como cumprimento do plano de Deus para a salvação do mundo. Terminando o nosso estudo, há um interessante paralelo entre Lucas e Paulo. A palavra graça, nós recebemos a salvação de graça. Essa é uma inovação extraordinária no cristianismo, sobretudo no cristianismo reformado. Nós recebemos a salvação de graça. A palavra graça é encontrada 146 vezes no Novo Testamento. Somente 21 dessas 146 vezes não estão nos livros ou de Paulo ou de Lucas, mostrando que Paulo e Lucas é que realmente enfatizam a graça como meio de salvação. A palavra fé, o justo viverá por fé. Esse é o centro, digamos, do protestantismo. A palavra fé é mencionada 243 vezes no Novo Testamento. E 190 delas estão nos escritos de Paulo e de Lucas. Essa é uma citação interessante num livro que eu uso frequentemente, Comentário Bíblico do Professor, de Lawrence Richards. Quem achar esse livro, compre. Não espere nem 10 segundos. É precioso esse livro. Ora, os pais da igreja primitiva, como Irineu, vários deles, reconheceram pontos comuns entre Lucas e Paulo. Ambos, Paulo e Lucas, destacavam a universalidade da salvação. Lucas, nas suas parábolas, enfatizava a resposta do ser humano à graça de Deus. O ser humano aceita a graça de Deus e se torna um discípulo. E as parábolas de Lucas enfatizam isso o tempo todo. Lucas e Paulo frequentemente mencionam a fé como centro de tudo.
A fé, o arrependimento, a misericórdia, o perdão. Isso tudo está martelado insistentemente, tanto em Lucas como em Paulo. Irineu dizia que Lucas colocou em livro o evangelho que Paulo pregou. Orígenes declarou que o evangelho de Lucas foi encomendado por Paulo. Isso é uma citação de Orígenes, um dos pais da igreja. Dizia-se também, se Marcos era o intérprete de Pedro, Lucas era o iluminador do apóstolo Paulo. Portanto, havia uma ligação muito forte entre os dois, não há dúvida nenhuma. E a doutrina de Lucas é uma doutrina essencialmente paulina. Não deve surpreender, portanto, que o evangelho de Lucas, à semelhança do ministério todo de Paulo, seja um ministério essencialmente direcionado aos gentios. Quem deu esse ministério a Paulo? Paulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas entra na cidade e lá você será informado da missão que eu tenho para você. É essa aqui: pregar ao mundo todo, salvar o mundo todo, de todo aquele eleito por Deus. Em suma, rápidas pinceladas, esse é o comentário que nós podíamos fazer a respeito do Evangelho de Lucas. Semana que vem nós vamos estudar da mesma forma helicoptérica o livro de Atos, que é o segundo livro escrito por Lucas. Ok? Bendito Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos porque fomos eleitos por ti, Pai. Cada um dos que aqui está, em algum momento da eternidade, foi eleito por ti para a salvação. E por isso nós bebemos com grande deleite a tua santa palavra. É maravilhoso crer, Senhor, maravilhoso. Por isso te agradecemos, Senhor, por termos sido mais uma vez trazidos a esta casa para estudar a tua palavra. Igualmente, Senhor, te agradecemos porque tu nos elegeste para o discipulado e que possamos, com o coração aberto e a alma completamente derramada aos teus pés, a exercer esse discipulado, cada um de nós, dia após dia, nas nossas vidas. Assim, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Orem por nós, a semana que vem o coral vai viajar para Cuiabá, nós estaremos nos apresentando nas igrejas em Cuiabá, no domingo participando de 3 cultos. Seremos um grupo de mais ou menos 40 pessoas. Ontem, inclusive, gravamos um CD para levar para os irmãos, que é próprio material que vamos apresentar. Eles vão receber um presente nosso, que é um CD gravado aqui na igreja. Tenham um bom domingo, Deus os abençoe, muitas felicidades. Sim. Parabéns, foi excelente a sua aula, muito boa. E você sabe que eu entrei Som, teste.